nossa aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso site, ok? Então, estamos aqui no nosso site, vamos ver, temos aqui alguns informes para vocês. Temos que o módulo 8 já está disponível para vocês, hoje faremos o módulo 8, e também já está disponível a avaliação que eu falei na aula passada, e eu vou passar as atividades de hoje, e uma dessas atividades é vocês fazerem a avaliação, certo? E como Camila falou, as atividades a gente recebe até sexta-feira desta semana, no caso, amanhã, tá bom? Então, quem tiver com pendências, quem está precisando terminar as atividades, envie para a gente logo mais para podermos ter essa parte da avaliação de vocês, tá certo? Então, aqui vamos hoje trabalhar com o módulo 8. Como sempre, a mesma estrutura é: qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer conceito que eu passe e vocês não entendam, pode pedir para eu repetir, certo? Que eu vou repetir tranquilamente até vocês entenderem o que eu estou passando. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar. Se eu estiver muito devagar, vocês podem falar, certo? E se tiver, como eu já falei, qualquer dúvida, manda no chat, manda no grupo da gente, ou manda no privado da gente, e a gente vai responder vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode chamar que a gente vai responder ou tentar responder as perguntas de vocês da melhor forma que pudermos. Então, hoje vamos trabalhar com o módulo 8, seguindo o passo a passo dele, certo? Então, vamos trabalhar hoje sobre gerenciamento de classe, criação de lição, de teste, de grupo, relatórios por turma e relatórios individuais. Então, a gente vai fazer o passo a passo do módulo 8, tá bom? E vamos aprender como é esse gerenciamento de sala de professor-aluno. Como é que agora, com tudo que a gente aprendeu sobre instalação, e colocando o Colibri no computador, colocando o canal dentro do Colibri, criando classe, agora como é que faz para eu utilizar isso com o meu aluno dentro da sala de aula? Como é que faz para ter essa interatividade? Como é que eu vou trabalhar isso com o meu aluno? Toda essa plataforma. Como é que eu faço isso? Pronto. Nessa aula, a gente vai aprender a como fazer isso, tá bom? Então, qualquer dúvida que surgir em relação a esse passo a passo, pode perguntar, gente, que eu, a Camila, estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, vamos para o Colibri. E Colibri. Deixa eu ver se já está apresentando. Pronto. Então, estamos aqui no Colibri. Vamos agora entrar na plataforma, certo? Vou colocar aqui meu login, meu nome de usuário, minha senha, e iniciar a sessão. Então, hoje a gente vai trabalhar na plataforma Colibri Offline e vamos para a parte do professor. Então, onde se encontra a seção do professor? Literalmente, o nome é professor. Então, vamos aqui no menu e clicar em professor, certo? Nas aulas passadas, na parte até de navegação, a gente aprendeu aqui, aprender do aluno, essa parte do professor, claramente é do professor, e instituição é do administrador, junto com algumas funções de dispositivo, tá certo? Então, temos aqui algumas sessões e vamos trabalhar hoje com a do professor. Então, eu criei como a gente já fez uma classe, então, quando a gente cria uma classe, aí só tem uma classe dentro do Colibri Offline, quer dizer que a gente vai diretamente para essa classe. No caso, eu já tenho uma classe criada chamada Delta, tá bom? Então, vamos iniciar nessa classe Delta. A gente já viu nas aulas passadas relacionada a professor. Se tiver mais instituições
dentro da classe. Então, aí vai ter a diferença entre professor da classe e professor da instituição, que o professor da instituição vai conseguir visualizar todas as classes e o professor da classe só vai ver as classes que ele está inscrito, como eu estou inscrito como professor nessa minha turma Delta. Então, tenho aqui a turma do professor Vinícius, com 2 alunos que eu tenho aqui cadastrados no meu Colibri, certo? Então, a gente vai visualizar como funciona a página do professor. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui na página do professor, a primeira seção que ele abre, a primeira aba que ele abre é a classe. Então, aqui em classe, ele vai mostrar tudo que for de notificação que está acontecendo na sua classe. O seu aluno está precisando de ajuda, vai aparecer aqui. A gente vai visualizar isso. O seu aluno completou uma atividade, no caso o exercício, vai aparecer aqui. O seu aluno viu o vídeo inteiro, a videoaula inteira que você passou, ele vai conseguir ver aqui. Seu aluno já leu todo o PDF, vai aparecer aqui. Então, se o aluno completou a sua lição por inteira, que a gente vai ver hoje, que é uma lição, vai aparecer aqui. Então, tudo que seus alunos fizerem vai aparecer como individualmente, certo? Você vai ver por aluno e também pela classe. Se a classe inteira conseguiu terminar, todo mundo, vai aparecer aqui que todos da classe conseguiram finalizar esse exercício. Todos da classe conseguiram ver esse vídeo. Então, todos da classe conseguiram terminar essa lição, tá certo? Então, aqui vai aparecer todas as notificações. Essas notificações ficam aqui, ó, em atividades da classe, certo? Como aqui não teve nenhuma interatividade ainda, então, não houve atividade nesta classe, vai aparecer esse aqui, certo? Aqui também temos como visualizar quando a gente passa testes e quando a gente passa lições. Então, aqui não há testes e aqui também não há lições. A gente vai criar e depois eu vou responder com uma conta de um aluno para vocês visualizarem como é que aparece aqui todos os dados, tá bom? Então, esta é a aba, ela é bem simples, ela só vai ter funcionalidade quando seus alunos estiverem trabalhando ou fazendo uma atividade, um teste, é que vai aparecer aqui os dados, tá certo? Então, como aqui não tem nada, a gente vai passar para relatórios, que também não irá haver nada, por conta que a gente precisa primeiro planejar uma lição, planejar um teste, tá certo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer o planejamento de aula. Então, o que é uma lição? Como é que o que é que o Colibri vê como uma lição? Uma lição pode ser o simples conceito de que você está criando uma aula, certo? Você está planejando a sua aula ali nesse momento. Então, essa lição será o conteúdo que você irá passar referente, vamos supor, eu estou falando sobre fração, sou professor de matemática, estou falando sobre fração. E aí eu vou criar uma aula inteira referente à fração, colocando vídeo, uma videoaula, colocando um PDF com as equações, explicando como é que faz as equações, e depois uma atividade. No caso que o aluno vai, com base no que ele viu no vídeo, com base no que ele leu no PDF, ele vai responder na atividade, tá certo? Então, isso é uma aula, o professor pode utilizar, no caso, ele pode utilizar o quadro para dar atividade e utilizar o Colibri para, no caso, desculpa, eu falei, no caso, utilizar o quadro para passar o assunto, certo? E utilizar a lição do Colibri com o vídeo, dando suporte no que ele falou, certo? No que eu falei, eu faço pego no quadro o piloto, escrevo o conceito de fração, faço algumas contas, algumas operações, e aí depois faço com o Colibri, coloco um vídeo e uma atividade para completar minha atividade, e isso é uma lição, tá certo? Para completar minha aula. Então, essa lição seria a sua aula, o que você vai dar em sua aula, e você pode criar mais de uma lição por aula, ainda mais se você for professora do ensino fundamental 1, certo?
E nisso você vai trabalhar com os alunos pequenos, os alunos do primeiro ano até o quinto ano. Então, a gente vai pegar e fazer como as professoras desse ensino dão mais de uma disciplina, então criar várias lições referentes a português, matemática, é, ciências. Então, cada um vai criar uma lição para cada dia referente a aquelas disciplinas, tá certo? Então, a gente vai ver aqui como é que se cria essa lição, como é que coloca esses recursos dentro dessa lição, tá certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, que eu queira que eu repita algo, tá com uma dúvida referente, pergunta no chat, pergunta no grupo, tá certo? Que aí a gente consegue visualizar a sua pergunta e consegue responder, tá bom? Então, vamos dar seguimento. Aqui, em planejamento de aula, vamos criar uma lição. Vou clicar aqui em nova lição e a gente será direcionado para a descrição, no caso, os detalhes dessa lição. Então, o que ele pede primeiro? Pede para a gente colocar um título dessa lição. Eu vou colocar aqui, atividade sobre contagem. Descrição esta atividade é um exemplo de como se cria uma lição. Então, essa é a descrição essa minha atividade com vocês. Quando vocês forem fazer a lição para os seus alunos, vocês vão colocar o objetivo, a descrição dessa atividade. O que essa atividade contém, qual o objetivo que você quer com ela para com seus alunos, tá bom? Então, vocês vão colocar uma descrição referente à sua atividade para deixar mais detalhado a sua lição. Então, temos aqui o título, a descrição e ele pede também o destinatário. Como a gente não criou nenhum grupo, eu não falei ainda sobre ele, a gente vai passar por cima disso aqui por enquanto, depois eu volto para mostrar como é que se cria um grupo, o que se é um grupo, certo? E eu vou mostrar aqui como é que aparece o destinatário. Certo? Então vamos esperar mais um pouquinho essa questão do destinatário, mas referente à lição, quando a gente está criando a lição, colocamos o título, descrição e destinatário. Colocando isso, vamos clicar aqui embaixo em salvar alterações, certo? Cliquei. E aí ele cria a minha lição que eu chamei de atividade sobre contagem, certo? Então, não necessariamente você precisa só pôr aqui uma atividade. Pode ser toda a sua aula aqui dentro, certo? Sobre contagem. Então, eu poderia ter colocado aqui em opções, editar detalhe, vou renomear para aula sobre contagem. Salvando alterações, temos aqui agora a nossa página da nossa lição. Então, o que a gente pode visualizar aqui? Como vocês viram, eu cliquei em opções e editar detalhes para voltar para aquela parte de edição, tá certo? A gente pode copiar a lição para que a gente possa duplicar essa lição. Se vocês querem duplicar por alguma questão, tem como fazer isso. Também tem como excluir a lição, certo? Cuidado na hora dessa opção, clicar errado. Ele sempre aparece uma mensagem se você quer realmente excluir. Então, vamos cancelar. Temos aqui também, no lado esquerdo, a parte que fala se você quer visível ou não. O que significa? O que significa visível para os alunos? No caso, essa lição, você quer que fique visível por enquanto ou não visível por enquanto? Então, por enquanto, eu vou deixar como invisível, para os nossos alunos não verem ainda, certo? Mas quando eu fizer a atividade, eu quiser que eles façam a atividade, eu posso clicar aqui e vai estar visível para os nossos alunos. Clicando nesse slide, ele vai ficar verde. Se ele estiver em branco, quer dizer que ele não vai estar visível, tá bom? Então, esse visível é para isso.
para a direita verde porque está visível, para a esquerda está em branco, tá bom? Aqui embaixo tem o destinatário dessa atividade, dessa lição, e temos aqui embaixo a descrição. Agora, vamos aprender como colocar conteúdos e recursos dentro dessa lição, certo? Então, como é que faz isso? Vamos clicar aqui em organizar os conteúdos para poder colocar conteúdos dentro das lições. Então, vou clicar aqui em organizar os conteúdos e ele vai abrir todos os canais que eu tenho dentro do meu Colibri Offline. Eu tenho dois canais dentro do meu Colibri Offline. Eu tenho esse canal de exemplo, que a gente colocou junto na aula de importação, certo? E eu tenho também o canal do Khan Academy. Eu coloquei o canal do Khan Academy aqui para eu poder utilizar as atividades, visualizar as atividades, visualizar as videoaulas, certo? Temos aqui também em cima a opção de buscar, o buscador, o navegador, que podemos digitar o que a gente quer procurar dentro do Colibri. Eu quero pesquisar uma atividade. Eu sei que no Khan Academy tem atividade sobre matemática. Eu vou pesquisar sobre contagem. Vou clicar aqui. Vou pesquisar e tem uma pasta aqui chamada Contando. Vou clicar. E tem algumas atividades de contagem. Então, a gente pode utilizar o navegador para fazer a busca desses conteúdos, tá certo? Então, vou voltar aqui para a parte dos canais. Então, eu mostrei agora como utilizar o buscar, mas também tem como visualizar entrando em cada canal, visualizando as atividades que tem dentro, tá certo? Vou clicar aqui. Também, quando entramos em um canal, como eu mostrei do Khan Academy, vamos visualizar as pastas que possui dentro do canal. Aqui eu entrei no canal do Khan Academy, tem matemática por ano, alinhada a BNCC, matemática, tem mais outros conteúdos, só que eu ainda não baixei, e vou importando pouco a pouco, porque são muitos conteúdos. Então, estou de pouco em pouco estou colocando dentro da plataforma. Então, aqui eu vou entrar na matemática, e aqui, como está separado por ano, posso ser que estou trabalhando com o terceiro ano. Então, vamos visualizar as atividades sobre o terceiro ano. E eu quero trabalhar sobre soma e subtração. Então, temos aqui uma atividade sobre soma e subtração. Podemos visualizar aqui somas de unidades, dezenas e centenas. E aqui temos todos os conteúdos relacionados a isso. Vídeos de soma de 10 por 100, soma de unidades, dezenas e centenas, esses dois vídeos. E temos uma atividade relacionada a some, dezenas e centenas, falando sem reagrupamento, tá bom? Então, aqui temos conteúdos do Khan Academy referente a no caso, o conteúdo do terceiro ano referente a soma e subtração. Então, eu estou visualizando as atividades. Agora, eu quero entrar aqui para ver esse vídeo sem colocar na lição. Só quero visualizar aqui como é que esse vídeo, que eu não vi ainda. Então, eu clico aqui em visualizar. E eu consigo ver o vídeo aqui que está dentro do canal, certo? Aqui tem o vídeo. Vou ver o vídeo do que se trata. Gostei. Volto na seta aqui em cima e seleciono o vídeo na esquerda na caixinha, tá vendo? Então a gente pode selecionar os conteúdos que a gente quer, selecionar os conteúdos e a gente clica em finalizar. Então é dessa forma que a gente seleciona recursos e conteúdos que queremos utilizar dentro da nossa lição, tá bom? Então temos aqui 2 vídeos e uma atividade. Vinícius, eu estou visualizando aqui, eu coloquei o meu canal, eu quero que na atividade para os meus alunos tenham atividades, só que elas estão em pastas diferentes. Como é que eu faço para colocar essas pastas? Então, para fazer isso, veja que aqui em cima ele fala 3 recursos, certo? Então, eu selecionei 3 recursos para minha lição. Aqui em cima, quando a gente está entrando em pastas,
Vejam que o nome das pastas estão aqui, ó. Nome, números, soma e subtração. A gente está na pasta de soma de unidades, dezenas, centenas, certo? Então, vamos clicar em números, somas e subtração. Eu vou clicar aqui e podemos voltar para a pasta anterior. Vejam que a pasta que eu estava era soma de unidades, dezenas, centenas, certo? Então, tem 3 arquivos aqui que eu selecionei de 5, tá bom? Então, temos aqui a pasta, ainda está selecionado, se eu entrar ainda está selecionado, mas eu quero ir em outra pasta e quero selecionar um vídeo para pôr também. Então, vejo que aqui em cima colocou para 4. Antes tinha 3, selecionei mais uma, por 4. Então, quer dizer que todos estão selecionados. Se eu clicar em finalizar, vão ter os 4, certo? Conteúdos que eu selecionei. Caso eu não queira mais esse recurso, eu vou visualizar aqui, clico para visualizar, e não é isso que eu pensei, que eu estava selecionando, eu esqueci de visualizar e sem querer selecionei, e agora eu quero retirar. Clique aqui em remover, que ele já remove o seu conteúdo. Se você quiser desfazer, é só clicar aqui em desfazer, tá bom? Então, dessa forma você consegue organizar os conteúdos da sua lição com mais tranquilidade, certo? Então, o que é que eu fiz nisso tudo que eu fiz aqui? Só foi clicar em organizar os conteúdos e entrar nas pastas, como canal exemplo, posso selecionar aqui, números naturais, e selecionar os conteúdos que eu quero, os vídeos que eu quero utilizar como para a minha lição, tá bom? Se eu quiser voltar uma pasta que eu entrei, só clicar aqui no nome em cima, aqui canal exemplo, eu vou voltar para a parte das pastas. Se eu quiser voltar para a parte dos canais, só clicar aqui em canais. Algumas vezes, quando você entra em várias pastas, vou mostrar aqui, quando você entrar em várias pastas e não conseguir encontrar o nome canais aqui, ou o mais antigo, você clica aqui nessa seta e vai aparecer aqui, ó, o Khan o canal do Khan Academy, e tem canais. Clicando em canais, você volta lá, tudo de novo, certo? Você volta lá para trás. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer o gerenciamento de recursos de aula. Então, eu já finalizei, eu já coloquei 3 conteúdos aqui, e chegou na minha aula, eu quero deixar visível para os nossos alunos. Então, só clico aqui para deixar visível. Se você não clicar aqui, os seus alunos não vão conseguir fazer atividade porque não vai mostrar para eles, tá bom? Então, tem que clicar aqui, ou na parte de relatórios também tem como deixar visível. Então, clicando aqui para deixar visível para o seu aluno poder realizar esta lição, tá bom? Então, terminamos nossa lição. Ficou alguma dúvida em relação à criação de aula, criação de planejamento de aula de lições, planejamento de lições? Se tiver tudo ok, a gente continua. Então, vamos dar continuidade. Vamos para a parte do planejamento de testes, tá bom? Então, falamos sobre lições agora, vamos para a parte dos testes. Então, sim, eu estou querendo dizer que dá para realizar teste dentro do Colibri Offline, tá bom? E vocês vão visualizar que é super simples essa questão de criação de testes. Diferente do de lições, os testes você não consegue colocar vídeos, você não consegue colocar PDF, você não consegue colocar música, tá certo? Então, o teste só vai ter questões para o seu aluno responder. Então, vou criar aqui um teste, vou clicar em novo teste. Para vir em testes, eu só fiz clicar aqui. Eu estava em lições e clico aqui em testes para poder criar um novo teste, tá bom? Então, clico aqui para criar um novo teste e ele abre a parte de criar novo teste. Então, vamos colocar um título desse teste.
avaliação delta. Vou colocar duas questões aqui. Você pode colocar o número de questões que você queira colocar no seu teste, tá bom? Aqui embaixo funciona da mesma forma que você estava colocando o recurso na lição. Então, aonde a gente estava organizando, quando ficava para organizar os recursos, agora a gente também abre uma tela aqui de selecionar temas ou exercícios. Então, tem o buscador que a gente pode colocar e tem aqui o canal para a gente poder clicar. Então, eu vou clicar aqui no meu canal. Vejam que agora só tem. Quando eu tinha entrado, apareciam os vídeos. E agora não tem nenhum vídeo porque ele não deixa eu executar nenhum vídeo. Qualquer parte que só tiver vídeo, ele não vai deixar eu abrir. Quando eu clicar aqui em recursos, só vai ter esta atividade. Desta forma, só abre atividade, só abre exercício. Não deixa a gente colocar vídeo, não deixa a gente colocar música, tá certo? Então, a gente só pode colocar, no caso, atividades. Você pode também, como aqui, selecionar mais de uma atividade. Se você quiser fazer mais de uma atividade, você pode fazer sim, tá certo? Então, vou selecionar só essa atividade aqui do módulo 2. Se eu quiser visualizar, é só clicar para visualizar e clicar em continuar. Depois que você selecionou sua atividade, clicou em continuar, vai aparecer agora a tela de pré-visualização. Você pode renomear aqui a atividade, se você quiser ainda, colocar o número de questões, de perguntas, e aqui embaixo temos a ordem das perguntas. Aqui você vai selecionar se vai ser aleatória ou se vai ser fixa. E qual a diferença entre a aleatória e fixa é que o aleatória, nos notebooks, tablets, celulares, quando o seu aluno iniciar o teste, a questão que ele abrir vai ser diferente, a ordem de questão que ele abrir vai ser totalmente diferente do outro colega que estiver do lado, certo? Então, quando eu estiver fazendo o teste, como são aleatórias, vai ser diferente a ordem das questões, você não precisa fazer isso manualmente, tá bom? E economiza bastante papel em relação a isso. E o fixa, você consegue, você mesmo altera a ordem das questões. Eu quero que essa questão aqui, no caso, você pode pegar e clicar e arrastar para selecionar qual será a questão primeiro e segundo, tá bom? Então, posso arrastar aqui para baixo ou para cima para colocar como primeiro ou segundo. Se deixar aleatório, ele vai colocar do jeito que ele quiser. Vou deixar aqui fixo. Deixa eu ver. Certo? Vou deixar dessa forma aqui. Pronto. Então, terminei a minha atividade, ou o meu teste, de fazer o meu teste. Vou clicar em finalizar. Pronto. Já tenho finalizado a minha avaliação. Tá certo? Então, seguindo esse passo a passo, você consegue realizar o seu teste, construir o seu teste para a sua turma, para a sua classe. Clicando aqui, eu vou fazer de novo um novo teste, para vocês visualizarem, com outros conteúdos. Vou colocar aqui do Khan Academy. Vou pesquisar aqui e colocar aquele do Contando, que é bem legal. Mostra para vocês aquela atividade. Vou colocar essas duas atividades aqui, são bem legais. Coloco aqui avaliação de matemática. Vou colocar aqui 4 questões. Certo? Selecionei as atividades, as perguntas que eu quero. No caso, eu selecionei os conteúdos que eu quero. Vou clicar em continuar. Vou colocar como fixa. E aqui eu quero que a primeira questão, deixa eu ver. Se você não gostar dessas questões que ele coloca para você, você pode vir aqui
escolha um conjunto diferente de perguntas, certo? Que ele vai selecionar outras. Ou você pode colocar como, no caso, fixa, se aumenta a quantidade de questões. Vou colocar aqui para que... Assim, pronto. Então, diminuir aqui as questões, vou colocar 4 mesmo, e você altera a ordem, no caso, você escolhe quais questões que irão aparecer. Vou colocar alternado, uma de contagem, certo? Uma de ordem, uma de contagem e uma de ordem. Então, eu coloquei dois tipos de atividades diferentes para compor as questões do meu teste. Você pode fazer isso no seu teste também. Pegar atividades diferentes e pegar uma questão de cada um e fazer a alternância entre cada um, tá bom? Ele sempre vai pegar uma questão de cada atividade. Ele sempre vai tentar fazer isso, pegar uma questão de cada atividade. Então, você pode fazer isso tranquilamente na sua avaliação também, tá bom? Então, aqui já configuramos o nosso teste. Vamos clicar em finalizar. Clicando em finalizar, já tem o nosso teste, já está pronto. Ele só falta uma coisa. Ele só falta a gente colocar para iniciar o teste. Por quê? Porque como a lição, ele precisa estar visível para o nosso aluno. Porém, diferente da lição que você pode desmarcar para invisível, marcar para visível, desmarcar o quanto você quiser. Então, se você no teste é diferente, porque você iniciando uma vez o teste e finalizando depois, você não consegue mais iniciar novamente o teste, tá bom? Então, vamos clicar aqui para iniciar os testes. E aí ele coloca, ó, ao clicar em iniciar teste, você fará com que o mesmo fique visível e aberto para os alunos, e já poderão começar a responder as questões. Então, vou clicar em continuar, vou deixar os dois testes abertos. Se eu clicar aqui em encerrar e tentar iniciar novamente, ele não deixa. O sistema, a plataforma não deixa você reiniciar um teste que já foi encerrado, tá bom? Então, dessa forma a gente consegue fazer com que, se você terminou esse teste, desculpa, você não consegue mais colocá-lo para os alunos tentarem fazer novamente, só se você refazer todo o teste de novo. Então, cuidado, uma vez iniciado, deixe iniciar, não só clique em encerrar quando todos terminarem de fazer a atividade, tá bom? De fazer a lição. Então, vou clicar aqui em um teste para vocês visualizarem como é que aparece. E aqui a gente tem também uma pré-visualização do nosso teste. Aqui a gente tem falando qual é o destinatário, a pontuação média desse teste, como ninguém fez, não dá para saber a pontuação média, e como é a ordem das perguntas, se é fixo ou aleatório. E aqui está a ordem das nossas perguntas, como eu coloquei. Uma de contagem, uma de ordem, uma de contagem, uma de ordem. Em opções, a gente pode duplicar, copiar o teste, então pode fazer um outro teste, editar os detalhes, mudar o nome e o destinatário e pré-visualizar como eu estou fazendo aqui, tá bom? Não dá para responder por aqui nem nada. Então, voltando aqui, temos também os grupos. E o que seria esse grupo? Peraí, vou só voltar nos testes. Ficou alguma dúvida relacionada ao teste? Quer que eu volte? Quer que alguém tem dúvida sobre como foi que eu criei o teste? Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Se não tiver, a gente continua. Beleza. Então, vamos dar continuidade. Aqui em grupos, temos essa parte de grupos é uma ferramenta simples e também que a gente pode utilizar para para amplos objetivos. Então, o que a gente pode fazer
com os grupos. O grupo é você, literalmente é você organizar um grupo de alunos, certo? Então você pode criar grupos de alunos aqui dentro de grupos. E com que intuito, Vinícius, a gente vai fazer isso? Vocês podem querer fazer para diversos tipos de intervenções dentro da sua sala de aula. Você pode fazer para um trabalho, certo? Você quer criar grupos de alunos para fazer um trabalho, e aqui dentro do Colibri você pode fazer lições, criar lições com conteúdos que sejam destinados apenas para um grupo. Então, eu criei o grupo A, D e C, e eu vou criei uma lição também, uma lição A, B e C, e dentro dessa lição tem conteúdos relacionados. A lição A vai para o A, lição B vai para o B, e lição C vai para o C. Então dá para fazer isso. Lembra dos destinatários? Então, quando a gente cria um grupo, a gente pode mandar aquela atividade somente para o grupo A, pode mandar uma atividade somente para o grupo B. Então, essa lição, no caso, você pode mandar, eu quero mandar recurso para esse grupo aqui, que eu quero que eles vejam determinado vídeo para fazer o trabalho. Então, eu coloco esse vídeo dentro da lição e envio para o grupo, e só aquele grupo vai ver aquele vídeo, para que os outros grupos, sem querer, não se confunda e entre na pasta da outra equipe e veja o vídeo. Então, para não ter essa confusão, dá para que só os conteúdos que eu enviei para a equipe A, só a equipe A vai poder ver. Então, se o destinatário é a equipe A, só a equipe A vai conseguir ver aquela lição. Se o destinatário é o grupo B, só a equipe B vai conseguir ver aquela lição, tá certo? Então, o grupo serve para isso. Também serve para isso, na verdade. Por quê? Porque a gente também pode fazer com que os grupos funcionem se a gente quiser fazer uma questão de acessibilidade dentro da nossa sala de aula. Como assim? Podemos ter, hoje em dia, é muito mais fácil ter alunos que tenham alguma deficiência, certo? Em nossa sala de aula. E para termos fazermos a inclusão dentro da nossa sala de aula, a gente pode criar grupos, certo? Em que a gente consiga diferenciar os tipos de atividade para com que todos possam se ajudar. Então, eu posso criar um grupo para o meu aluno, ou os meus alunos que sejam deficientes, dependendo da deficiência que eles tiverem, e eu posso colocar lições que para esse destinatário, no caso, que seja para esse grupo de alunos, e esse grupo de alunos irá responder essas atividades desafiadoras com o nível deles, ok? Então, eles não vão perder o engajamento daquela atividade, eles vão entender que aquele momento todos estão fazendo atividade, então é o momento também deles fazerem atividade. Então, desta forma, todos irão conseguir fazer as atividades tranquilamente, certo? Então, temos a parte aí de utilizar como acessibilidade. Também tem como utilizar o grupo na parte de intervenção com algum problema que estamos tendo em sala de aula. Posso ser que eu já vi várias vezes, já presenciei, já estagiei como professor, faço pedagogia, então eu sei essa parte. E tem alguns alunos que têm uma facilidade muito grande com um determinado assunto, e quando eles respondem, acabam que entram no momento de, sem querer, atrapalhar os alunos com a conversa. Então, os outros com a conversa. Então, a gente pode criar grupos para esses alunos que respondem essas atividades e acabam depois atrapalhando os outros, para com que eles continuem fazendo outras atividades desafiadoras. Então, no momento que ele termine uma atividade, ele pode estar em um grupo que você colocou, para você deixar visível para ele uma continuação das atividades, porém que seja desafiador para ele continuar e não se perguntar, vamos dizer assim, por que eu estou fazendo isso sendo que eu já acabei. Então, fazer atividades desafiadoras para ele continuar e acabar não atrapalhando os outros alunos ao redor, tá certo? Então, os grupos têm N formas de você utilizar dentro da sua sala de aula, depende da aplicação, do objetivo que você irá fazer. Então, para criar um grupo,
é da mesma forma que os outros. Tem sempre um botão aqui. Perceba que sempre os botões de criação, aqui na parte de planejamento, ele é no lado direito, e embaixo vai aparecer como uma lista o que você está criando, seja a lição, teste ou grupo, tá certo? Então, ele é bem simples, essa parte do planejamento. Ele tem poucas funções, sim, poucas ferramentas, mas as ferramentas compõem uma aula tranquilamente. Perceba que o Colibri aqui é feito para auxiliar o professor, está ajudando o professor. Não é para substituir o professor, não é para dificultar a vida mais do professor, não. É para estar auxiliando com ferramentas fáceis, certo? E que essas ferramentas sejam visíveis e vocês entendam para que servem. Por quê? Eu coloquei um exemplo aqui também do Word. Quando você entra no Word, tem uns 50 botões em cima e você só quer escrever um documento. Você só quer escrever, mas tem uns 50 botões lá em cima, e ainda mais se você for futucando, e tem N funções dentro, e você não sabe para que aquilo tudo funciona, certo? Mas o objetivo ali é digitar um texto. Aqui, na parte do Colibri, tem poucos botões, mas botões orientados que você sabe para que, por que isso está aqui e por que funciona. Para que funciona, tá certo? Então, percebam que é para auxiliar o professor totalmente nessa parte de gestão, gerenciamento de sala de aula. Então, esse gerenciamento de sala de aula para o professor poder utilizar antes da aula, durante a aula e depois da aula, tá certo? Então, ele pode utilizar o tempo todo essa ferramenta, que é bem tranquila para ele poder utilizar, para vocês poderem utilizar durante a sala de aula. Então, eu vou criar aqui um grupo, clicar em novo grupo, vocês vão perceber a facilidade que é. Novo grupo, aparece uma janela para colocar o nome desse grupo. Vou colocar como se fosse uma equipe de trabalho. Então, vou colocar equipe A. Vou salvar e ele vai criar a equipe. Pronto, então a nossa equipe já está criada. Se eu quiser, eu posso clicar aqui em opções para renomear ou excluir essa equipe. Se tiver aluno dentro da equipe, eu clicar em excluir, vai excluir os alunos? Não, só excluir a equipe só. Fique tranquilo, só excluir aquele grupo, não vai excluir nenhuma conta clicando aqui em excluir, tá certo? Em equipe A, eu posso clicar e aqui eu vou clicar para escrever como no gerenciamento lá que a gente fez uma sala de aula, na aula que fizemos, na formação que fizemos uma sala de aula. Aqui a gente pode também inscrever os alunos, mas para participar do grupo. E ao clicar em inscrever, a gente pode selecionar os alunos que fazem parte desse grupo, tá bom? A gente pode selecionar um ou mais de um, tá bom? Vou colocar só um, clicar em confirmar, e aqui temos na equipe A o aluno. Se você quiser remover o aluno, só clicar em remover. Quiser voltar, só clicar aqui para voltar na seta, que ele volta para os grupos, certo? E mostra quantos alunos tem dentro deste grupo. Então, é bem tranquilo. A gente acabou criando um teste, a gente já criou uma lição, a gente já criou um grupo. Então, essa ferramenta ela é bem simples, bem tranquila para o gerenciamento de sala de aula. Como eu falei, ela é feita para o professor utilizar antes, durante a aula e depois da aula tranquilamente, certo? Ficaram com dúvida em relação ao planejamento de aula, lições, testes, grupos? Eu vou ainda mostrar aqui para vocês a questão do destinatário, que eu já posso mostrar para vocês. Mas antes disso, ficou alguma dúvida dessa explanação que eu fiz? Se não, a gente dá continuidade referente. Eu vou mostrar para vocês a visão do aluno sobre a lição, o teste, tá bom? E depois vou mostrar os relatórios rapidinho para vocês. Então, se não ficou dúvida, a gente segue adiante. Vou mostrar para vocês a tela do aluno.
estou entrando na conta de um aluno, e aqui a primeira coisa que ele vai ver é o aprender. Notem que o aluno só consegue ver a parte do aprender, não aparece professor, não aparece dispositivo, não aparece instituição, certo? Ele só vai ver aprender, perfil e terminar a sessão. Em aprender, ele consegue ver a classe, canais e a parte do recomendado. Então, aqui em classes, eu vou entrar na classe que eu criei, chamada Delta. E aqui temos dois testes e uma lição. Então, vejam que está tudo igual que a gente fez na nossa aula de hoje. Entrando aqui em avaliação Delta, eu consigo visualizar o teste tranquilamente. Ó. Temos as perguntas no lado esquerdo e as questões, no caso, e aqui o enunciado junto e o local de responder a questão. Então, pergunta 1 de 2, qual a função deste botão? A função deste botão é editar. Clico na próxima pergunta. Marca as alternativas que são verdadeiras sobre o Colibri Studio. Pesquisar recursos em canais públicos, criar canais, fazer upload de documento, fazer live não dá. Então, terminei o meu teste. Terminado o teste, o seu aluno vai fazer o quê? Vai clicar em enviar o teste. Clicando em enviar o teste, vai falar aqui, ó. As respostas não poderão ser alteradas uma vez que sejam submetidas. Certo? Então, se seu aluno responder e enviar o teste, não tem mais como o aluno refazer o teste. Certo? Então, terminei aqui, cliquei para enviar o teste. O aluno recebe a correção do teste no momento que ele termina. Então, se eu clicar novamente aqui, está concluído, certo? Se eu clicar novamente aqui, vai aparecer a correção deste teste a partir do momento que eu termino, o seu aluno termina o teste. Então, tudo corrigido, vai falar que está certo, vai falar a segunda questão que também está certo. Se tiver errado, eu vou mostrar já já como é que aparece, tá bom? Tenho essa avaliação, criei duas para vocês visualizarem. Um teste que vai estar concluído e um teste que ele não vai estar concluído, tipo, como no caso, tudo certinho. Então, temos que contar aqui 5 elefantes, vou acertar esse daqui. Esse daqui eu vou deixar como correta. O de ordem, vou deixar a incorreta. Essa aqui eu não vou fazer. E essa aqui eu vou fazer. Pronto, então estou simulando um aluno. Colocando as respostas aqui corretas e incorretas, tá certo? Simulando como o aluno iria fazer normalmente, que está com dificuldades em relação a essa matéria, e ele deixou em branco, porque ele pode ter não visto esse daqui para fazer, essa daqui ele acabou errando, porque não leu direito o que era para fazer. Então, ele vai clicar aqui para enviar o teste, ele vai falar aqui, ó, você deixou uma pergunta sem resposta. Então, o sistema fala, ó, tem uma pergunta sem resposta, você não quer deixar nenhuma resposta, não? Se seu aluno quiser responder do jeito que está, clicar em enviar o teste, como eu vou fazer agora, também vai aparecer como concluído. Mas, Vinícius, você disse que tinha errado as questões, você deixou um em branco. Sim, ele concluiu o teste, mas não quer dizer que ele acertou. A correção a gente só sabe quando entra e visualiza. Então, vou clicar aqui, deu como concluído, mas esse aluno só acertou 50% de 100%, tá bom? Então, de 4 questões, ele acertou só 2 questões. Então, aqui no sistema vai mostrar quais foram as 2 questões que ele acertou. Então, foi a primeira e a quarta. A segunda questão errou. Então, a gente sabe que errou porque teve a tentativa, que é esse vermelho, o X em vermelho. E o X em cinza quer dizer que a resposta ficou em branco, tá bom? Ficou
ele considerou como incorreta, sem nenhuma resposta, então fica cinza, quer dizer que seu aluno não respondeu essa pergunta. E em vermelho, respondeu, porém acabou errando a alternativa. Então, o sistema já deixa tudo pronto para o seu aluno, quando ele terminar de responder, já receber a correção do teste no momento, tá certo? Então, o teste funciona desta forma. Em lições, já funciona diferente. Aqui na lição vai aparecer recursos que você selecionou, como o vídeo. Então, ele vai ter aqui o vídeo para visualizar. Aí, quando ele terminar, porém, se seu aluno fizer isso aqui, ó, não termina não. Vai dar aqui, ó, em progresso atividade. Ele saiu pulando, querendo dar um desperto. Vai visualizar aqui, ainda está em progresso. Não completou a atividade. Para ele completar a atividade, ele vai ter que voltar e assistir tudo de novo, no caso, seguindo o normal, e aí sim vai dar como concluído esta atividade. Clicando aqui embaixo, tem aqui ó, a seguir na lição, para ele continuar visualizando a lição. Quando ele terminar de visualizar tudo, vai aparecer como concluído, e aí ele poderá ir para a atividade, tá certo? Então, aqui na atividade, vai aparecer aqui as questões para o seu aluno responder. Então, seu aluno vai colocar aqui a resposta no quadro em branco, e aqui embaixo vai verificar a resposta. Pronto, deu como correto. O seu aluno terá que responder, no caso, 7 perguntas corretas para considerar ela como concluído. Então, a lição funciona desta forma e o teste funciona. Então, cada um funciona de um jeito diferente. A lição, o aluno pode, quando o aluno terminar a atividade, ele pode até continuar fazendo aquelas questões tudo de novo. Vai dar como concluído, mas se ele quiser continuar fazendo as questões, ele pode continuar tranquilamente. E no teste, não. O teste finalizou uma vez, acabou, já não tem mais volta. Vou entrar na minha conta. Entrar aqui como professor. E estou na minha turma Delta. Agora, percebam que a minha turma está diferente. A minha classe, o meu painel da classe, a página de classe está diferente. Por quê? Temos agora resultados do que estava acontecendo em nossa atividade. Temos aqui, ó. Eita, esqueci de botar para errar uma questão. Mas tudo bem. Vou dar como exemplo, tá certo? Quando eu entro aqui como aluno, e quando o seu aluno estiver errando uma questão, vai aparecer aqui que seu aluno precisa de ajuda e vai aparecer em vermelho essa barra que está em azul, tá certo? Então, sempre que seu aluno precisar de ajuda, vai aparecer aqui uma barra vermelha e vai aparecer aqui em atividade da classe que ao aluno vai aparecer o nome do seu aluno e que ele precisa de ajuda. Só você tem acesso a esse painel. Então, você sabe quem é o aluno que está precisando de ajuda e aí você pode fazer a intervenção no momento que você souber aqui a partir da atividades da classe, tá certo? Aqui em testes, vamos visualizar aqui no de matemática que o aluno já completou, certo? Se eu encerrar o teste aqui, vou atualizar a página rapidinho. Pronto. Então, aqui, só o aluno 1 completou a atividade e ele respondeu 3 perguntas de 4. Então, de 3 de 4 perguntas foram respondidas, certo? A pontuação dele foi 50%. Então, clicando aqui no aluno 1, vamos saber qual questão o aluno respondeu errada, qual foi a pergunta que o nosso aluno deixou em branco e as respostas corretas.
voltando aqui, nos testes a gente tem como saber também as perguntas difíceis, que foi as perguntas que os seus alunos erraram, certo? Então temos aqui duas perguntas que o aluno 1 acabou errando, e ele vai falar quantos alunos da turma inteira tiveram dificuldade nesta pergunta. Essa pergunta foi considerada como uma pergunta difícil. Em classe, vou mostrar aqui a parte da avaliação delta, que o nosso aluno conseguiu 100% da questão, só foi, e quando não tem nenhuma pergunta que foi errada, não tem nenhuma pergunta difícil, certo? Voltar aqui em classe. Na verdade, vamos para relatórios, só para mostrar para vocês que eu já mostrei na aula, em uma aula sobre a navegação no Colibri. Eu mostrei os relatórios que existem aqui, e temos relatórios por individual, no caso, por lição, por teste, por grupo, ou o relatório da turma inteira, que a gente pode visualizar por todos os alunos. Então, lembrando que a pontuação dos testes não tem como, vocês viram que eu não coloquei, que a questão valeu 2 pontos, que a questão valeu 1 ponto, que a questão valeu 5 décimos. Não existe esse sistema dentro do Colibri, tá certo? Não tem essas opções de colocar quanto vale cada um. Porém, existe essa pontuação de que ele mede mais ou menos, no caso, ele faz a pontuação média dos testes, que foi, e ele coloca como perguntas respondidas. Qual foi a porcentagem de perguntas que os nossos alunos acertaram por teste? Vou clicar aqui no aluno 1, e ele vai aparecer aqui os testes, certo? E os testes foi a pontuação está de 50%, 100%, a média desse aluno é 75%, tá bom? Então, dependendo de quantos testes ele for fazendo, vai aparecer a porcentagem de acerto deste aluno. E ele coloca aqui, ó, lições que foram, que estão na classe e testes utilizados. Então, temos aqui o relatório por aluno e o relatório da turma inteira. Se você quiser imprimir, baixar, só vir nos ícones aqui ao lado. Tem também no grupo, no teste e nas lições. Como eu já mostrei essa parte de lições, os relatórios de testes, relatórios de lições, não vejo muita necessidade de estar entrando novamente, mas eu só vou mostrar por cima que dá para ver todo o relatório. Esse aqui é o relatório de uma lição, que eu posso ver por cada conteúdo, certo? Eu posso entrar nos conteúdos que eu coloquei para os nossos alunos fazer e visualizar o tempo gasto, se o nosso aluno conseguiu responder, quanto tempo ele ficou naquela atividade, quanto tempo ele ficou visualizando. Então, a gente consegue ter todo esse relatório por atividade, recurso e tudo mais, tá certo? São relatórios completos, referente tanto por lição, teste, grupo, turma, certo? Individualmente, por cada aluno. Então, é bem completa essa parte de relatório. As ferramentas eu acho que são bem concisas em seus objetivos para utilizar dentro da sala de aula. Então, é uma ferramenta que eu acho que tem bastante potencial para ser utilizada em sala de aula, ainda mais que ela não precisa de internet para estar funcionando. A gente sabe que aqui no Brasil, as internets que tem, a nossa internet que temos, muitas das vezes, quando a gente mais precisa, nos deixa assim, de mãos abanando, porque não sabemos o que fazer. E um sistema que não precisa necessariamente de internet e o tempo inteiro, é bem importante a gente estar utilizando ela, tá certo? Então, eu já vou mostrar como é que faz essa parte de não ter internet. Mas ficou alguma dúvida em relação a essa parte da gerenciamento de classe, toda essa parte do professor? Teve alguma dúvida, certo? Vai ter uma atividade relacionada a isso aqui, então, se teve alguma dúvida, tirem agora. A atividade vai ser para vocês
criarem uma lição, criarem um teste e me enviarem um print. Eu vou explicar certinho as atividades de hoje que vocês têm, certo? Mas essa atividade, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Como é que estamos? Internet é fogo, verdade. Quanto mais a gente precisa dela, daqui quando a gente vira para o lado, cadê a internet? Então, a gente tem que ter cuidado e ferramentas que a gente consiga utilizar dentro da sala de aula, que a gente, para utilizar ferramentas dentro da sala de aula, ainda mais tecnológicas, tem que estar 100% do tempo funcionando, para a gente não perder o engajamento. Então, uma ferramenta, uma estrutura dessa, que não precisa de internet, que é um quando coloca na porcentagem, é uns 40% para poder funcionar as coisas, então, que é, no caso, se 40 não, se botar uns 60% aí, então, quando vai utilizar uma ferramenta tecnológica dentro da nossa classe, então, é complicado, às vezes, ficar oscilando, cair, então, é complicado, certo? E vou mostrar para vocês como é o esquema de como é que o Colibri funciona sem internet, ou por que essa ferramenta consegue ser utilizado sem nenhuma internet. Não precisa ter internet para ele estar funcionando. Se eu tivesse junto com vocês no espaço físico, eu tiraria o cabo da internet e a gente estaria utilizando o Colibri tranquilamente. Dá para utilizar o Colibri tranquilamente, tá certo? Então, ficou alguma dúvida? Se não ficou, a gente vai para a parte do esquema. Deixa eu botar para vocês aqui. Aí. Acho que todo mundo está conseguindo ver. Pronto. Então, esse aqui é um pequeno slide que eu fiz com uma animação referente a um esquema de como é que o Colibri funciona, certo? Então, aqui temos o seu computador, certo? Com o Colibri instalado. Ele precisa estar com o Colibri instalado e, com isso, ele se torna um servidor. O que significa um servidor? Um servidor é uma estrutura, no caso, um computador, que a gente mais utiliza. Esse computador ele possui a função de armazenar dados e enviar dados. Somente isso. A única função que esse servidor tem é de receber dados e enviar dados. Dessa forma, criando um servidor do Colibri Offline, o computador tem essa opção de fazer o compartilhamento de informações do Colibri, tá bom? Então, o seu computador, quando você instala o Colibri, você tem essa potencialidade. Porém, por conta de uma coisa chamada porta do seu computador, não dá para fazer isso. Para que a gente consiga utilizar isso, a gente tem que abrir essa porta. Imagine como se fosse um cadeado, certo? A gente precisa abrir esse cadeado. Existe um módulo que não foi obrigatório, mas eu disponibilizei para vocês e está disponível para vocês na parte de PDF. Vocês podem baixar. Todos os PDFs vocês podem baixar e guardar para vocês, viu, pessoal? Está na parte do site chamado Arquivos e vocês podem estar utilizando, baixar esses arquivos PDF e utilizar para vocês, tá certo? Existe um módulo chamado módulo 3 parte 2, que o módulo 3 parte 1 a gente foi a instalação do Colibri Offline, esse foi obrigatório, a gente fez a atividade referente a ele, mas o módulo 3 parte 2 não. E ele é muito técnico, ele entra no caso do sistema do computador, você vai ter que abrir alguns arquivos internos para poder abrir a porta do computador. Não é muito complicado, mas é muito técnico, tá certo? Então tem que seguir um passo a passo, muito. Se você errar alguma coisa, já no caso não funciona, então tem que voltar tudo de novo para tentar fazer novamente. Então ele é muito técnico e eu não passei uma obrigatoriedade nele. Mas quem quiser pode fazer, quiser a minha ajuda pode fazer também, certo? E para que serve para abrir essa porta?
Quando a gente consegue abrir a porta do nosso computador, nosso notebook, a gente tem a potencialidade de compartilhar o Colibri, certo? E fazer com que as outras pessoas consigam acessar. Então, quer dizer, Vinícius, que se eu abrir a porta aqui no meu computador, as outras pessoas que estiverem em outros locais vão conseguir acessar? Não. Somente as pessoas que estiverem na sua rede vão conseguir utilizar. Prioritariamente, a gente utiliza pelo Wi-Fi, certo? Também tem a parte de cabeamento. Se você tiver mais de um computador em sua casa e eles forem conectados por cabo de internet, vai conseguir utilizar tranquilamente, tá bom? Mas todos conectados a um roteador que está na sua casa, pode acessar tranquilamente o Colibri Offline. Então, se seu computador está ligado a um modem, aí sua porta estiver aberta, todos os computadores da sua casa, aí eu estou dando um exemplo da casa de vocês, todos os celulares que estiverem conectados ao Wi-Fi, todos os tablets que estiverem conectados com Wi-Fi, vai poder acessar o Colibri, certo? Então, é dessa forma que o Colibri funciona, e dentro da escola, funciona da seguinte forma: tem um computador, ele tem a porta liberada, e com um roteador Wi-Fi ligado na energia, ele consegue distribuir para os dispositivos dos nossos alunos, certo? Então, na escola, em Antônio Cardoso, que a gente tem um projeto lá, a gente tem a mala, tem um notebook que é o servidor, então temos o computador, o servidor, ele possui a porta aberta, certo? Então a porta dele está aberta. Dentro da mala também tem um roteador, um modem Wi-Fi, e esse modem Wi-Fi ligado na energia, a gente consegue disponibilizar nos 30 tablets o Colibri. Dentro da mala, a gente tem 30 tablets que a gente utiliza nas formações e nas aulas com os alunos que os professores agendam para poder utilizar, certo? Então, é desta forma que o Colibri Offline funciona, certo? Para distribuição, de fazer com que os nossos alunos utilizem na sala de aula. Então, os alunos vão utilizar nos tablets, não precisa instalar nada nos tablets, não precisa ter instalado nada nos tablets, só precisa instalar o Colibri no computador, nesse computador aqui. Isso que você estava me falando, que o aluno vai conseguir acessar o Colibri, não vai estar instalado nos tablets, não vai estar instalado nada no celular, no computador. Não. O que eles vão fazer é acessar pelo navegador da internet. Sem internet, eles vão acessar no navegador um link, e esse link vai estar sendo compartilhado pelo computador, pelo notebook que está instalado por ele. Isso é bem técnico, pessoal, é bem técnico, por isso que eu não passei esse módulo para vocês, mas quem tiver curiosidade pode acessar esse módulo para visualizar como funciona essa parte de abertura de porta para utilizar o Colibri Offline, tá certo? Isso aqui é para utilizar em escolas, é para utilizar em biblioteca e assim por diante, tá certo? Eu não passei porque a gente não teve necessidade, é para vocês aprenderem a utilizar a plataforma, certo? Mas não para instalar em um local, mas está disponível para vocês como fazer isso, certo? Aí, lá no nosso site, tem um arquivo, tem o módulo 3, diz parte 2, disponível para vocês utilizar, certo? Lembre, viu, que você precisa para utilizar o modem Wi-Fi. Isso aqui vai ser importante porque está lá na avaliação. Então, vou voltar aqui. Vamos para a parte aqui do módulo 8, para vermos. Pronto. Então, essa mala que a gente criou, no caso, resolver sua dúvida, a mala que a gente criou foi referente para o lá em Antônio Cardoso, certo? Essa mala é para toda a rede. Essa mala está disponível para todos os professores que quiserem agendar e utilizar. Essa mala, com os 30 tablets, foi uma ajuda, no caso, a Lenia Quality ofereceu
esses 30 tablets e a gente utiliza em Antônio Cardoso essa estrutura, tá certo? Esse equipamento para dar as aulas com os alunos nas escolas e lá no Centro de Informação Tecnológica, tá bom? Então, a escola que não tiver essa mala pode utilizar os computadores que tiver na escola, mas precisa do equipamento para poder funcionar o Colibri. No caso, ademais, precisa mais de o que no mínimo precisaria para funcionar o Colibri. Um notebook, um modem Wi-Fi e até mesmo os celulares, se estiver trabalhando com ensino médio, os alunos que tiverem celulares poderão utilizar tranquilamente o sistema pelos celulares que dá para abrir o Colibri pelo celular, tá certo? Então, é muito versátil. Pronto. Então, é muito versátil essa parte de utilização do Colibri, certo? E o programa é disponível no site para todos que quiserem utilizar. Não paga nada para utilizar o Colibri. Vocês viram que vocês baixaram tranquilamente. Eu não passei o link para vocês poderem baixar com esse link. Não, vocês entraram no site da Learning Quality, viu lá download, baixou e estão utilizando. Não precisa pagar nada, é gratuita essa plataforma, entenderam? Então, aqui a gente está dando uma formação para vocês poderem utilizar esta plataforma, certo? Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu gerenciamento de classe, criação de lição, os relatórios e o relatório individual. Então, seguindo passo a passo aqui, nosso módulo, como sempre, a atividade de hoje é para que vocês criem uma lição, criem teste, certo? E me mandem os prints de vocês fazendo um planejamento de aula, tá bom? Então, como se vocês fossem trabalhar com o Colibri dentro da sala de aula, eu gostaria que vocês criassem uma lição, fizessem o planejamento de aula dentro do Colibri Offline e me mandem prints de vocês fazendo, tá bom? Então, essa é a atividade relacionada ao módulo 8. Relembrando que temos a avaliação do curso, certo? Essa avaliação do curso vocês precisam fazer até amanhã. Então, façam a atividade do módulo, façam a avaliação do curso, que aqui é para a gente avaliar os conhecimentos de vocês referente ao curso, à formação, e também saber do feedback de vocês, tá certo? A gente quer saber do olhar de vocês referente ao curso, à formação, por conta que, para a gente melhorar, a gente precisa saber com a visão de vocês referente a como foi o curso. Se ele foi bom, se não foi, se o formador de vocês é péssimo, se não, tá certo? Então, a gente precisa saber de vocês referente a isso. Então, as atividades são essas, certo? E a nossa data limite é até amanhã, tá bom? Então, a gente está esperando as atividades de vocês, certo? Eu queria dar uma palavrinha também. Agradecer a todos os professores que estão participando e solicitar realmente que vocês preencham esse formulário. Isso não é nenhuma avaliação. É a visão de vocês, né, do que foi essa formação, se ela contribuiu, né, para o aprendizado de vocês, se serviu de alguma maneira, porque essa formação ela foi criada pensando em auxiliar vocês, né, nessa retomada de aula. E lembrando a vocês, professores de Antônio Cardoso, nós temos uma mala, essa mala com 30 tablets, né, e 30 fones de ouvido, ela está disponível para vocês utilizarem nas escolas de vocês. A Camila, ela pode fazer esse cronograma quando vocês precisarem, né? Vocês já sabem que não precisam de internet, né? Então, assim, vocês podem estar utilizando, porque essa mala ela está lá para vocês, né? E para os alunos. Porque a aula ela se torna muito mais interativa, vocês utilizando esses recursos, né, as ferramentas da plataforma Colibri.
Eu agradeço a presença de todos vocês, espero que de alguma forma a gente tenha contribuído, né, para mais essa ferramenta em que vocês podem tornar a aula de vocês mais interativa. Preparem a aula de vocês para esse retorno, que eu tenho certeza que será em breve. Um grande abraço e muito obrigada. Com certeza, Tati, será em breve. E a gente agradece muito a presença de vocês sempre, certo? A contribuição de vocês. No caso, vocês aprendendo sempre junto com a gente. Então, muito obrigado. Já vi que tem gente que vai utilizar, já falou que será a primeira ali a utilizar a mala quando voltar, então beleza. Muito obrigado a todos por estarem aqui sempre nas nossas formações. Então, como eu falei, sempre estou aprendendo aqui com vocês desde o começo. Posso ter cometido algumas gafes, pela visão de vocês, certo? Mas eu sei que eu aprendi bastante e foi vocês que me ensinaram e eu estou aqui ensinando vocês, certo? Então, muito obrigado por todos e muitos beijos e abraços virtuais. Mila tá aí para convidar aí? Pronto. Então, como eu falei no início, a gente só tem realmente a agradecer pela participação de todos, por estarem presentes na nossa formação. Tatiana falou aí sobre a questão da maleta, então ela está lá disponível para toda a rede municipal. Então, qualquer professor que quiser utilizar, a gente agenda um cronograma, vê a aula direitinho, planeja tudo direitinho e a gente vai até a escola ou a escola vai até o centro para poder estar utilizando a maleta. Então, estamos lá disponíveis. Lembrando que o curso se encerra, porém, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Aproveitem para praticar bastante na plataforma, inserir os conteúdos para vocês utilizarem nas voltas às aulas. E é isso, parabéns, viu? Pela finalização do curso. Isso mesmo. Então, muito obrigado. Beijos e abraços para vocês. Estamos encerrando hoje, porém, esse é o último dia de formação. A gente está organizando também, no caso, que seja para amanhã, um encontro com todas as equipes, para a gente ter uma palavrinha, para a gente conversar um pouco mais sobre como foi todo esse caminho que percorremos, certo? Esse percurso que tivemos de formação. E aí não vai ser questão de formação, e sim mais para termos o tempo para falar um pouco sobre o que aprendemos, mas não vai ser tão formal do jeito que temos aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa tarde para vocês e eu desejo uma boa tarde para todos vocês e tchau, tchau. Estamos finalizando aqui a nossa formação de hoje, nossa última formação. Muito obrigado e até mais.